Boa noite, nação peregrina! Gente, hoje temos mais uma live super interessante. A gente vai falar sobre o caminho de Santiago, mas sob um olhar muito mais espiritualista do que a gente está acostumado. A gente vai falar sobre esse caminho invisível que a gente não consegue enxergar, mas que a gente consegue sentir. A gente que já fez o caminho, ou quem não fez, mas ouve um peregrino falar, sabe que ele tem uma coisa especial, sabe que ele tem um ziriguidum aí. E que ziriguidum é esse? Por que que ele é especial? São essas as perguntas que a gente vai tentar responder com essa live de hoje. E eu já quero dar uma boa noite geral para todo mundo, para o Felipe que acabou de entrar, para o Hugo Peçanha, para a Lídia. Oi, Pedro, boa noite. A Rosângela, que também está aqui. Elise, Richard. Sintam-se todos acolhidos carinhosamente. Tudo bem, Adriano? Seba está aqui também. Nossa, um monte de gente, um monte de gente. Boa noite, Matioli. Rosângela vai novamente em setembro. É isso aí, Rosângela, tem que ir mesmo. É uma delícia, é uma experiência que a gente vive uma vez e quer sempre estar repetindo, na verdade. A gente tem que renovar esse, esse nosso contato com o caminho que ele é tão faz tão bem pra gente, né? E a nossa convidada, a Nanda da Paz, ela tem um sobrenome famoso para quem é peregrino, né? Esse da Paz, porque ela é irmã do Acácio, lá do Refúgio Acácio Orieta. Então, é uma pessoa que já tem uma afinidade enorme com o Caminho de Santiago e acho que vocês vão gostar dela. Boa noite, musa querida! Sou Daniel, boa noite. Fiz o caminho da fé em julho, agora me sinto preparado para esse desafio de Compostela. Ai, que delícia! Olha, se você fez o caminho da fé, você está preparado para tudo, porque fisicamente eu quero dizer, porque o caminho da fé é para poucos, né? Não? É um baita desafio. Deixa eu deixar aqui o Instagram ligado no meu computador, que assim fica mais fácil de eu ler. E vou procurar a Nanda para a gente começar a nossa live, que tem muito assunto pela frente. Tá tudo bem por aí, gente? Estão me ouvindo bem, né? Eu não perguntei, mas eu suponho que tá tudo nos conformes. Oi, Sérgio, Stephanie, tudo bem, gente? Boa noite, muito bem-vindo para quem eu ainda não falei boa noite, para quem eu não vi o nome, porque às vezes entra um monte de gente ao mesmo tempo e eu não consigo acompanhar. Mas pelo jeito tá tudo nos conformes, né? Todo mundo ouvindo bem. Nanda, eu mandei o convite, você só precisa agora aceitar. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Muito bem, muito bem. Ansiosos, pessoas? Contem para mim. Nossa, entrou um monte de gente de uma vez. Boa noite, Ana, Sil Campos, Danilo, Dover Flores, R. Pires, Bueno Camino. Tá tudo jóia, gente? Vocês estão me ouvindo bem, né? Podemos seguir? Sem crises? Nanda, mandei de novo o convite. Vê se você consegue acessar. Agora deu. Já era para eu Oh, minha querida! Já! acertar Que aqui. honra! Uau, que bom estar aqui. Estou tentando acertar aqui. Eu estou embaixo. Isso. Deixa eu ver. O pessoal tá falando que o som tá bom, que a imagem também, que tá Ai, tudo que bom. perfeito. Se não tá bom, é eu Minha que. querida, sinta-se acolhida nesta humilde live Ai, tô que até tem os. nervosa aqui hoje. Falar coisa para mim, o caminho me deixa nervosa. Eu falo tanta coisa, mas quando é para falar de Santiago, eu tremo. Ah, mentira!
Gente, mas tá Não fica nervosa, não. Aqui é todo mundo de boas. todo mundo família. Peregrinos, Estamos tudo em família, peregrinos, exatamente. todos Peregrino é têm tudo família, né? Gente, tô tentando exatamente. ficar aqui tão cortado. Ah, ó, eu acho que agora está bem centralizado. Estava segurando para ficar centralizado. Deixa eu ver agora. Melhorou. Ah, agora sim, muito bem. Querida, Nanda, sinta-se acolhida com muitas vibrações de luz em cima de você. Você é uma pessoa muito iluminada. Eu sigo você há um tempão, te admiro demais. Então, eu é que estou nervosa, na verdade. imagina, eu tô nervosa aqui. Ai, que bom, Então, gente. eu queria que você começasse você se auto-apresentando, porque o seu currículo é muito grande e eu prefiro que você fale de você mesmo para o pessoal. Ah, mas eu vou falar, eu sou Nanda da Paz, gente. Lá. É assim, eu gosto de dizer para peregrinos, principalmente, que eu tenho um título que eu amo. Eu sou irmã do Acácio da Paz, que é meu ídolo, né? Que é meu irmão mais velho, que me apoia, que me ancora, que me direciona. Então, eu não posso dizer que dentro do meu currículo eu sou irmã do Acácio da Paz, do Refúgio Acácio Fiorita, que me abre caminhos no caminho de Santiago. Então, assim, Nanda da Paz, eu sou terapeuta holística, quântica, sou fisioterapeuta, terapeuta corporal, sou ativadora planetária, canalizadora, sou mãe, sou filha, sou irmã, e sou peregrina, e sou hospitaleira. Aliás, a minha primeira história é como hospitaleira, né? E tenho paixão pelo caminho, eu tenho minha vida, muitos anos dentro do caminho, o caminho mudou minha vida, como de todo mundo, né? Que tem essa experiência. Com certeza. Ninguém E volta igual, né? não, ninguém volta igual e ninguém sai, né? Volta, mas É verdade. nunca sai de lá. É verdade. Então, é... Ô, Nanda, e assim, você. Desculpa, eu te cortei, né? sim, Senão não tinha sim, terminado. não, eu já terminei, pode falar. Você tem que me cortar, tá? Porque eu acabo falando, geminiana, acaba falando demais. Você pode me cortar. Sim, Olha só, você comentou que antes de ser peregrina você foi hospitaleira. Isso para mim foi uma grande surpresa, porque todo mundo primeiro é peregrina e depois fala, ah, quer saber, vou retribuir o caminho e vou ser hospitaleira. Como é que foi esse caminho inverso, assim? para mim foi Como você inverso. foi parar Não, para mim em foi inverso hospitaleira? até antes. Vou contar um pouquinho como que o caminho apareceu na minha vida. Acho que pode ser interessante antes de falar de ser hospitaleira. Então, meu pai é português de Trás-dos-Montes, né? Então, é muito perto da Galícia, fronteira com Galícia. E a gente passou toda a vida indo para Trás-dos-Montes, para aldeia. Meu pai é de aldeia, em Portugal. E assim, a vida toda. E na adolescência, eu e minha irmã, nós íamos muito para lá, pegávamos o carro e passeávamos por Portugal, assim, a gente conhecia tudo. E numa dessas, nós resolvemos subir para Galícia. E, sabe, o mapa era tudo mapa, papel, né? E aí a gente via, assim, tudo que Aham. tinha, aqueles monumentos, falava, vamos lá, vamos conhecer. E daí eu vi aquela cidade, Santiago de Compostela, monumento, uma cidade histórica. E quando a gente foi para lá, olha, isso deve ter sido em 85. E aí, quando a gente estava indo para lá, começamos a ver os tais dos peregrinos, que eu não tinha a menor ideia do que significava aquelas Que pessoas era aquela gente? caminhando com mochila e era pedaço de pau, não tinha sticker, sabe? Era completamente diferente. E a gente chegou nessa cidade. E eu acredito, eu não sei bem, mas parece que eu vi que era um ano santo. Mas não é como era hoje. Só que, gente, era Uhum. muito diferente, porque a gente não tinha a menor ideia do que se tratava. Na hora que eu cheguei lá com a minha irmã, vi aquelas monte de gente com pau, com mochila, as pessoas deitadas no chão. Eles faziam fogo ali na frente, queimavam as roupas ali, alguns. E dentro da catedral, era todo mundo largado, jogado no chão. Os bancos eram lá para frente, mas o mais interessante, quando a gente subiu na catedral, no pórtico, gente, eu não sabia o que era aquilo.
Eu tenho filme, eu tenho que achar esse filme, aqueles filmes de cassete ainda, sabe? Daquelas máquinas de cassete. Eu Sei. vou achar um dia Aham. isso para poder mostrar. Nós vimos aquela fila do pessoal no porte colocando a mão, porque ainda era aberto, colocando a mão e chorando e batendo 3 vezes a cabeça. Aí eles davam a volta dali, se ajoelhavam, botavam a mão por dentro ali do buraco, fazia. E eu e minha irmã, não entendendo nada, e falava assim, mas isso é católico? A gente não sabia, porque não tinha cara. E era todo mundo fedido, sujo. E eu fiquei encantada, eu falei, Mário, adolescente, né? Ela tinha 5 anos mais velha, ela dirigia, eu ainda era adolescente. E ela, eu falei, eu quero fazer isso. Então ela filmou eu fazendo aquele ritual, seguindo, não sabia nem o que eu estava fazendo, não sabia o que era. E seguindo as Tava pessoas, só repetindo. repetindo, porque eu achei aquilo incrível. E a gente andou na igreja, os bancos não tinham, era aberto, só tinha banco lá na frente, e eles ficavam largados no chão. E até então eu não sabia o que era aquilo. Aí, de repente, teve o bafumeiro, o Botafumeiro. botafumeiro. Mas eu falei, minha irmã, isso não é católico. Não é, isso aqui é alguma outra coisa, porque era tudo muito diferente. E aquilo foi encantador para mim. Fiquei muito, muito emocionada. E ficamos ali vendo aquilo. Aí eu quis buscar um livro, né? Estava saindo, peguei um livro, comprei um livrinho pequeno e continuei andando por lá e com aquilo impressionando na minha vida. Quando eu fui ler o livro, eu via, me veio, porque eu já tinha lido o livro do Paulo Coelho há pouco tempo. E aí me veio a lembrança, eu falei, nossa, esse é uma história que Paulo Coelho conta. Eu falei para ela, né, na época. E voltei para o Brasil com aquele livro. E a Cássio morava num outro lugar e veio me visitar, morava em Florianópolis, e eu dei esse livro para a Cássio. E eu falei, a Cássio, você tem que ir nesse lugar. Você precisa ir nesse lugar. Você vai adorar. Mas aí contei a história da peregrinação e tudo mais. E a Cássio levou o livro para ele e alguns poucos anos depois, ele teve lá o processo dele de separação e tudo, e ele foi para o caminho, sabe? Você é culpada, Amanda. Sim, sim, Você que é sim. culpada por Eu levar a sou Cássia pro culpada de levar a caminho. Cássio para o caminho. É, exatamente. Foi muito que a gente sempre teve essa afinidade. Culpa boa. E daí a Cássio morando no caminho, ainda não tinha albergue, né? Eu continuei indo para Portugal muitas vezes, e numa dessa que eu fui morar em Portugal, ele falou, Nanda, vem aqui, vem, fica aqui, tô precisando de hospitaleiro, porque ele já fazia essa questão de levar brasileiros para vou fazer voluntariado em albergue, e ele estava em Ventosa, Uhum. vai albergue de Ventosa. Ou era de Logronho, ai gente, não sei. Eu sei que eu fiquei, não, não era Ventosa. Eu fiquei em Ventosa. Então ele estava em Logronho, se eu não me engano. E daí eu fui como hospitaleira de Ventosa. Fiquei hospitaleira em Hospital de Óbidos e fiquei em Águilas, perto de. Ai, gente, eu esqueço os nomes, tá? Desculpe. Descendo Não, tem Manharim, problema. Descendo Manharim, o que que é? Descendo Manharim, Acebo. não, não, uma cidade maior, Ferrada? Não, Quando logo que você desce, tem aí onde a Mara e o Xavier têm isso, o albergue. Me fugiu também. É era isso, lá, né? esse Me fugiu o é nome. o albergue de Xavier, que era de Xavier. Fiquei ali. É. Então, assim, eu ficava, e o mais interessante, como eu era terapeuta, eu ficava nesses albergues atendendo como terapeuta os peregrinos e os hospitaleiros, Ah, tá? Então, assim, eu era hospitaleira, mas eu tinha essa função de trabalhar como terapeuta, e tanto para os hospitaleiros como para os peregrinos. Tanto que depois eu voltei outras vezes para dar cursos no caminho, nos albergues, como cursos de hum, coisas que eu já faço, de desenvolvimento psíquico e outros cursos, assim. E também limpando hum. energeticamente os caminhos, então, os peregrinos, os albergues. Então, eu fui em alguns albergues, você não pergunta o nome, porque eu não vou saber de todos,
eu fazia um trabalho de limpeza energética neles. Então, assim, e depois é que eu fui fazer o caminho. Eu fiz o caminho em 2007, mas eu já estava no caminho desde, sei lá, não sei nem a data, não sei nem te dizer. Desde de sempre. Desde sempre. Eu acho que eu só fui fazer o caminho depois de uns. Não sei. Só que a Cássio já estava com o albergue quando eu fiz o caminho. Eu saí de dentro do albergue dele, do Refúgio da Caçurita, né? Ah, Saí de sim. lá. Eu não fiz os Aham, Pirineus. aham, Depois é que eu fiz, aí eu fiz inverso uma parte, eu fiquei fazendo pedaço. Mas aham. eu ser hospitaleira, gente, é outro caminho. É maravilhoso. E aí o Acácio começou, né, É, trabalha né? É com outra essa vivência. questão de fazer o treinamento dos voluntários para irem para ser hospitaleiros. Então eu comecei a fazer também isso, a treinar alguns voluntários que vinham para ser hospitaleiros. Às vezes eu estava no albergue, a gente ensinava. E assim, é o mundo. Ah, eu falo demais, Que Denise, já deixa eu delícia, calar a né? boca. Oh, é sempre uma delícia te ouvir falar. Ô, Nanda, e assim, você me contou que o caminho ele é muito mais antigo que Caminho de Santiago, né? É, Antes de ter esse nome, ele já existia, né? Que caminho é esse? De onde surgiu isso tudo? então, isso é uma questão bem polêmica, né? Porque eu tenho essa. Primeiro é importante saber, né? Que eu sou clarividente, né? Eu sou vidente já desde nasci assim, tenho uma capacidade, né? Habilidade paranormal e eu vejo, né? Vejo, sinto, escuto, enfim. E quando eu fui fazer o meu caminho, primeiro, assim, essa experiência de estar vivendo no caminho de outra forma, né? Como peregrina, como hospitaleira, me fez ter essa aproximação de uma outra forma, que era diretamente com as pessoas que viviam no caminho. Né? Então, eu ouvi, vivenciei, experimentei muita coisa. E como eu também dava cursos nos albergues e fazia limpeza energética nos albergues, eu ia para lugares assim, ficava. E aí eu me deparava com muitas questões, né? Com coisas que, histórias e energias, e enfim, pessoas que viviam, nasceram no caminho. E até então eu via os lugares impregnados de espíritos, impregnados de energia e muitas coisas, mas eu detectava em lugares especiais, energia, lugares que tinham muito poder energético, lugares que eu sentia que tinha muita dor, muito aprisionamento, mas fui fazer o meu caminho. Vamos lá, senão eu vou enrolar um pouco. Fui fazer o meu caminho, saindo do albergue do Acácio, só que quando eu fui, eu tive uma dengue hemorrágica, eu tive 2 vezes seguidas de dengue, muito forte. E eu estava muito mal e a dengue me deu uma depressão muito forte. Primeira vez que eu fiquei deprimida. E eu decidi para o caminho, fazer o caminho. E fui para o albergue com a Cássio, Orieta e eles naquele cuidado comigo, né? Aquela história que a gente sempre passa por um processo de expurgo para entrar no seu caminho, né? E eu falei para ele, a Cássio, chegou a hora, eu vou fazer o caminho. E ele muito apavorado, cuidadoso, né? Família toda preocupada, que eu não estava bem de saúde. E eu falei para ele, olha, eu vou fazer de albergue a albergue. Não se preocupa, porque se eu não me sentir bem, eu volto. Tinha para onde voltar. E fui de albergue a albergue. Mas o mais interessante é que em cada albergue as pessoas já estavam me esperando. Porque a Cássia já ligava e falava: minha irmã está chegando aí, cuida dela, ela está doente. Que Mas, bonitinho. mas o que passou? Durante o meu caminhar, que foi muito lento, eu ouvia as vozes, eu sentia: o caminho não é aqui. Isso era uma coisa que marcava. Esse não é o caminho. O caminho não é aqui. E eu comecei a caminhar fora do caminho. Não na trilha, vamos dizer assim, né? Eu tinha uma necessidade de sentir a energia, porque não era aquela energia. Eu ficava fora, eu ia para o meio da floresta, eu ia para fora mesmo. Às vezes caminhava assim, não sei, uns
sei lá, um quilômetro e caminhava paralelo. E lugares, e aí as pessoas falavam, aqui não é o caminho, aqui não é o caminho. Eu falei, não, não, aqui é o caminho. Imagino. Era mais ou menos assim. E aí eu comecei a ouvir, a sentir, a ver. Por quê? O caminho estava tão pesado, estava tão denso, tinha tanta energia de dor, que eu não conseguia ficar, não conseguia estar. Então, assim, por isso que fala, quando eu ia, voltava para o caminho, tinha uma dor, tinha uma coisa. Aí eu tinha que voltar para o caminho para dentro de um outro lugar, seguindo. Eu sempre preocupada se eu não estava me desviando, tanto que eu me perdi, na verdade. Depois eu conto isso. Me perdi, já tinha uma pessoa me esperando. Porque eu ficava desviando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir isso, o caminho precisa ser limpo, o caminho precisa ser limpo. Enfim, você perguntou o que é o caminho antes, né? E nessa história, eu comecei a observar, dentro dessa visão que eu tenho, multidimensional, caminhos paralelos, como se fosse assim. Imagina holograficamente, como a gente é vidente, fica difícil passar às vezes. Imagina holográfico, você vê várias imagens em cima de várias imagens, tá? E aí, aí o que eu percebi eram gerações de espíritos, vamos falar assim, né? De imagens. Gerações e gerações, como se eles estivessem caminhando no caminho. Estivessem não, eles estavam caminhando. Eles estavam caminhando ainda. E aquilo me perturbou, assim, bastante, sabe? E daí era aquilo que precisa ser limpo. E eu ali já comecei a fazer algumas coisas. Eu tinha intuição, me passava. E, enfim, e eu não conseguia entrar em alguns lugares, eu não conseguia... tinha uma representação, né, da Igreja Católica muito forte. E eu nasci na Igreja Católica, comecei, fiz em colégio de freiras, mas eu já não estava dentro dessa linguagem, né, em função até Uhum. do meu caminho espiritual, espiritualista, que eu fui buscar outras coisas. Então eu tenho essa visão mais aberta em relação às crenças. E então eu comecei a não querer saber das histórias, porque eu já sabia. Falei, não, tem algo aqui que não é bem isso que estão falando, não é isso que estão falando. Porque eu ouvia, eu percebia, e, enfim. E eu cheguei em Santiago, né, de albergue em albergue, aconteceram muitas coisas nesse processo, e cada vez que eu chegava num lugar, eu perguntava o que era aquilo. Isso foi até um laboratório, porque o que eu percebia, eu queria saber o que era aquilo, o que eu ouvia. Aí me falava, olha, que era isso, era aquilo, mas o que tinha antes? Antes. E aí tem histórias dos lugares, né? O que tinha muito antes desse caminho ser o caminho de Santiago? Muito antes. Qual a lenda? As lendas, gente, elas são muito importantes. As lendas, elas Eu adoro as trazem uma lendas. verdade. A lenda não é à É, toa. Lenda não é lenda, né? É uma história que a gente precisa ouvir. E porque essas lendas me remetiam a coisas que eu estava vendo, que eu estava sentindo. Enfim, passei e caminhei sozinha. Eu falei uma coisa para você, né? Eu caminhava meio-dia, porque eu tinha uma necessidade enorme de ficar sozinha no caminho. Eu queria ficar quieta, sozinha. E meio-dia, quando eu precisava estar no caminho, eu não podia toda a vida estar fora, né? Era um sol ferrado, um calor que ninguém caminha meio-dia, naquele sol a pico. Por quê? Porque essa hora não tinha ninguém. E essa hora era a hora que eu estava concentrada, estava ali sentindo, percebendo mais possível. Quando eu percebia, eu vi que era esse o propósito. O que está acontecendo aqui? E eu ia fazendo orações, encaminhando espíritos, fazendo um monte de coisa. E é tanto que as pessoas diziam, você é louca encaminhar esse horário. Eu chegava sempre por último, no albergue, né? Então eu fiquei muito fechada, muito quieta, muito silenciosa, meditando e tudo mais. Quando eu cheguei em Santiago, eu ouvi isso novamente, que
olha, o caminho precisa ser limpo. E Santiago precisava fazer uma limpeza. E aquilo ficou, e tinha uma questão dos mestres ascensionados, enfim, tinha outras coisas que estavam acontecendo, percebi essa coisa no caminho. E quando isso foi em 2007, e eu depois fiquei vindo para o caminho todos os anos praticamente, para dar curso, para constatar algumas coisas e fazer as limpezas, continuei fazendo isso. Até que eu recebi uma mensagem canalizada, tá, gente? Eu sou canalizadora. O que é a mensagem canalizada? Eu recebo informações, né? Quase que psicografia. Eu não gosto de falar psicografia porque eu não sou espírita, eu sou espiritualista, tá? Então, eu não venho da doutrina espírita, né? Eu estudei muitas coisas. E aí eu comecei a receber informação de seres extraterrestres falando sobre um processo que eu precisava viver, que era via paz. E aí é outra coisa. Eu esperava você perguntar, né, Denise? Ô, Nanda, mas assim, Você me perguntou o o que que era o que, caminho. O caminho de Santiago é um caminho o que que ele iniciático. era? Ele é um caminho iniciático que existiu, esse caminho iniciático, antes do caminho católico. Ele sempre existiu. Agora eu vou responder a sua pergunta, me perdoa. O caminho, ali existe uma rota energética que vai do Cabo Creus ao Cabo Tourinhã. Não sei falar essa palavra aqui, tá? O ponto mais oeste, mais leste da Europa, o ponto mais oeste do Cabo Creus ao Cabo Tourinhã, que tem essa rota Ele corta. energética, ele corta, justamente pegando ali o paralelo 42, Uhum. tá? E é uma rota energética, é um facho, eu não sei é um termo para isso, né? É uma rede, uma faixa energético que existe ali, e por isso ali se torna uma rota iniciática, que sempre existiu. Civilizações antigas iam por esse lugar para os seus processos de encontros espirituais, para encontrar respostas, para expansão de consciência. Então, é um caminho pagão. Por isso que se fala que é um caminho pagão. A igreja, o catolicismo entrou muito, mas muito, muito, muito tempo depois. Muito tempo depois. Inclusive, gente, vou falar uma coisa que é muito polêmica, mas vocês que já devem ter escutado muitas vezes, ainda se estuda se Santiago teve mesmo ali. Que quem está enterrado é Santiago ali. Ninguém tem certeza, nem Ainda sabe, é tem tudo essas uma questões. história. Então, assim, mas aquele caminho, aquela rota, ela era uma rota utilizada, que foi utilizada por muitas gerações, por muitas civilizações, porque tem centros de poder, lugares de poder, tanto que tem muitos templos druidas, né? Tem os templos das deusas, tem igrejas que não estão na rota mais, que são desviadas, né? Porque o caminho também foi desviado, que tem templos da deusa Ísis, que é muito mais antigo do que 2.000 anos, Muito. mais de 6.000 anos, ou 7.000 anos, e que estão abaixo de muitas igrejas lá, e que não abrem, está fechado, porque a igreja não permite que as pessoas cheguem ali, e desviaram o caminho desses lugares. Então, assim, a rota verdadeira, eu vou dizer que é uma rota, o caminho iniciático, não é o mesmo que a gente faz hoje, no caminho de Santiago, tá? Por causa dessas questões, porque tem ali, eles sabem que tem uma questão ali vibracional energética forte, que é considerado um caminho pagão, e que a igreja se aposta desse lugar maravilhoso, magnético do planeta. Gente, isso é uma riqueza natural. Na minha visão, é como se a igreja se apostasse do Everest. Eu vejo a grandiosidade dessa rota energética como uma montanha. Eu sou ativadora de montanha. É como o Everest, é como o Himalaia, é como os Pirineus.
sabe? Então, assim, não tem dono. É o dono, aquilo é para a humanidade. Uhum. Por isso, os também tem essa questão, a espiritualidade cuida de lugares de poder ali, por isso que também foi desviado em muitos lugares, para que não fosse contaminado. Contaminado por quê? Sim, entendi. Pela dor, pela culpa, pelo pecado, pela automutilação, que é o que o caminho de Santiago se tornou. Mas ele não era isso. Ele era um caminho de luz. Não era um caminho, era um caminho de expansão. Não era um caminho de automutilação. Que durante Uhum. muitas gerações era isso. Eu ia para o caminho para que eu pudesse me livrar dos meus pecados. Quando entra a Igreja Católica no caminho. E antes não. O Uhum. caminho era um lugar que só aqueles que tinham méritos, os sacerdotes, os druidas, conseguiriam alcançar aquela rota, a iluminação, porque era muita luz. E não era pela dor, era pelo encontro de si mesmo com toda essa força que vinha do cosmos, porque tem pontos magnéticos que ainda existem, fortíssimos, que tem muita energia cósmica que entra ali, e a energia telúrica em harmonia, que faz que você tenha essa expansão e encontre esse lugar de paz e plenitude. Né? Mas agora tem Uhum. muita toxina ali, energética. Ô, Nanda, mas assim, eu vejo que o caminho teve alguns momentos, né? Ele, no, quando ele era uma propriedade só, ele teve um tempo que ele foi uma propriedade católica, as pessoas faziam realmente, se mutilavam, É, iam lá para pagar pecados, muitos nunca voltavam para casa, teve essa coisa toda. é. Mas hoje eu enxergo ele menos, assim, eu enxergo que as pessoas vão fazer por outras razões e não levando tanto essa doutrina ferro e fogo. Como também tem muita gente que faz por turismo, né? Muito. Então ele ficou muito diferente. Sim, mas o que que acontece? Não, exatamente. Por um lado, nem é ruim, mas aquela forma pensamento tá ali, tá ali. Ficou. E foi essa limpeza Tanto que que a tem gente lugares fez. que eu acho que tem uma energia pesadíssima. E tem Tem lugares com muito energia lugar que é maravilhosa. gostoso, É, mas tem os lugares que você passa, se você estiver conectado com aquilo, ele é pesadão mesmo. exatamente. Eu E é mesmo. percebi isso, pelo menos. E é Tem mesmo. um monte de comentário aqui, Nanda. Peraí. Tá. Peraí, deixa eu ver se encontro, pelo menos ver alguns aqui. A Dinalva tá falando boa noite, obrigada pela live. A Zineide tá mandando um olá. Olá. A Rosângela, a Disneide? Foi Rosângela Disneide? França tá falando. A Gilene, a Ah, Zilene. Dilene. Olá. É, a Rosângela França está falando que houve um trecho no caminho que senti muitas coisas, que muitas coisas estavam aqui, que senti muitas coisas e aqui está a resposta. A Zilene está falando muito gostoso nos sentir cuidadas, ainda mais no caminho, é muito especial. Peregrino de Compostela. Em 2019, uma semana antes de embarcar rumo a Portugal para iniciar o caminho, resolvi visitar a senhora chamada Dona Vânia, muito querida pela nossa comunidade, uma pequena cidade no interior de Goiás. Gente do céu. O Seba está falando, egípcios já faziam essa rota. Sim, sim, os egípcios, sim. Os essênios faziam essa rota também. Ele está Que falando vem também, de tem um muitos ponto que essa lugares. energia da Santa Marionate fala sobre isso. A live vai ficar gravada. A dona Vânia, uma médium que é muito querida, me falou sobre uma cidade espiritual que existe acima de Santiago e pediu para que eu olhasse para o céu quando chegar lá. Nossa, tem muito a comentar. Se abrir uma enquete aqui, todo mundo tem uma experiência muito espiritual com o caminho, essa é a Sim. verdade. Porque é isso, né? Nossa, o caminho, gente, é assim. Assim, quando
a gente se conecta, né? Você já tinha me perguntado o que que acontece quando a gente se conecta com essa visão que é diferente, né? Você falou, o caminho hoje é diferente. O caminho hoje é diferente, mas a rota não é a mesma. A rota não é a mesma. Nós Uhum. temos lugares que têm a mesma rota, mas tem um rompimento. A gente não está na rota iniciática, tá? Esse é um Não tá ponto. certinho. Não estamos na Tem rota uns iniciática. atalhos aí. Não, praticamente todos. A rota iniciante está completamente fora da rota iniciática. Nós passamos por alguns pontos da rota iniciática, vou falar assim, que é melhor. Por alguns, Tá, como o Cebreiro, como eu já te falei, né? tá. Raca é um início, é um lugar muito importante. Eu já te falei que tinha alguns que eu não lembrava, né? E tem lugares que os peregrinos nem sabem, nem passam, nem conhecem, nunca ouviram falar. Tem esses E que é lugares também. poderoso. Então, é muito poderoso, muito mais do que muitos outros, até mais do que, por exemplo, que eu vou dar um exemplo que muita gente não gosta, a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro é pesadíssima. A Cruz de Ferro é um dos piores lugares que tem para o peregrino parar. É a Cruz de Ferro. Mas faz Energeticamente, sentido, porque além da que você deixa a pedra com as coisas negativas na cruz de ferro, então faz sentido que ela seja não, pesadíssima, e né? além do que, porque ali tem um lugar telúrico, energeticamente, né? A energia que vem da Terra Entendi. é um lugar muito telúrico. Por isso que você deixa a dor, a pedra, ali. Porque já é um lugar pesado. Energeticamente, ele já é um lugar pesado. E, por exemplo, eu quando fui na Cruz, a gente foi fazer uma limpeza na Cruz de Ferro, a gente limpou a Cruz de Ferro. Esses pecados todos a gente limpou, né? Na Viatal a gente fez esse trabalho lá. É, foi assim uma coisa muito, muito pesada, porque a gente limpa justamente essa forma de pensamento, e tem um trabalho espiritual, né? Não sou eu só. Tem toda uma falange de espíritos para essa função. Foi feita essa limpeza. E, e eles disseram: não voltem mais aqui. Está limpo, mas não voltem mais aqui. Isso não pode mais acontecer das pessoas pararem aqui para deixarem os seus pecados e tudo, porque isso não acontece, né? Então, para a espiritualidade, aquilo ali é uma usina de forma de pensamento negativa que fica reverberando ali em volta, sabe? E em volta as pessoas dali, perto da Cruz de Ferro, são pessoas que ninguém fica por ali por perto. São pessoas deprimidas, são pessoas que acontecem coisas por causa dessa emanação dessa energia. Porque a energia, ela não fica, Entendi. ela emana, né? E aí vem outros espíritos que se acoplam ali àquela energia e ficam ali. Então, a gente precisa mudar essa visão de que o pecado, a culpa, isso não existe mais. Isso é uma invenção de uma crença, né? Um controle da humanidade. E o caminho foi utilizado para isso. Mas a função dele não era essa. Né? Ele foi utilizado, ele foi manipulado, literalmente. Literalmente ele foi manipulado. E aí a gente cai nessa manipulação. Né? Então, Tem uma pessoa que a Carolina Felizati está falando que também não gostei. Eu acho que ela está falando dessa energia da Cruz de Ferro. E alguém está perguntando se a gente está falando do caminho francês. Sim, é caminho a gente está francês que a falando gente do está caminho falando. francês, tá? Essa rota que É, eu estou dizendo, que tem essa rota vibracional e tudo, é o caminho francês. Porém, eu sei que Raca não é um caminho aragonês, né? Vem do caminho aragonês. Então, aquilo que eu falei, existem lugares, é porque eu não gosto de falar caminho francês, caminho, porque não é, na verdade. Essa rota, o caminho francês faz parte. Faz parte, nem tudo, porque eu estou falando, a gente tem pontos, mas não é isso. uhum, Porque, por exemplo, tem lugares em região de Lugo, tem lugares na região de onde tem esses templos, por exemplo, para deusa, está na região de Lugo, em aldeias pequenininhas que ninguém nem passa lá. Então, tem outros lugares que não fazem parte, não são considerados do caminho francês. Então, eu prefiro dizer que é uma rota iniciática, que existe ali,
mas que não, para mim não determina se é o caminho francês, aragonês ou tudo. Tá. Tanto que eu vou falar do Cabo Taurian e que não está no caminho, está Finisterre. E Finisterre não é o lugar do fim do mundo. O lugar onde termina essa rota é em Cabo Taurian. Se você for lá, não tem absolutamente nada. Nada. Não tem casas, não tem nada. É uma praia maravilhosa. Tem lá um farol. E é um lugar de lavrador. Que quase ninguém vai. Mas lá é que tem essa rota. E no Cabo Creus. Está lá em Barcelona. O Cabo Creus. É uma ponta Que outra. legal, É. Então, que não legal. estou falando do caminho francês, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Mas essa Uhum. rota está ali, passa por ali em muitos É mais lugares. próximo do francês. Isso, Alguns lugares que você está falando é ali no francês, só para isso. situar as pessoas. É, é. Alguém aqui, o Seba mesmo que está falando, é o Seba? Não. Peregrinos de Compostela está falando que tem um livro que fala sobre os templários e sobre essa energia que chama No Caminho de Santiago, Caminho Francês por Navarra e Aragão, que é do Jorge Cáceres. E ele vai participar de uma live aqui também falando com a gente mais pra frente. Interessante, né? O pessoal da Geometria Sagrada, né? Que está lá também na Espanha e faz Isso. isso. Sim, eu tive com ele, tive com o Álvaro. O Álvaro, que é, assim, um cara lá da Espanha, um espanhol, que estuda anos, 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 anos a geometria sagrada. Ele trabalha com a restauração das igrejas, tá? Então ele tem esse conhecimento cátaro dos cabôs. Então, assim, Uhum. e trabalha com historiadores. E ele, isso que eu estou falando para vocês, eu fui detectando, eu tive sentada com ele, ele não me abriu a boca, eu fui dizendo, é isso, 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 isso. E daí ele me passou um artigo confirmando o que eu estava falando. E foi maravilhoso, assim, foi uma coisa que me deu até aquela propriedade. Falei, não, eu posso, é exatamente isso que eu estou sentindo, que eu estou vendo, tá certo. E ele Te deu a segurança, né? me deu, porque até então, como é que eu vou falar só de uma questão espiritual, do que os espíritos estão me falando, do que eu estou recebendo, do que eu Uhum. tenho essa canalização dos seres de Órion, né? Só é isso que está acontecendo e eu sento com ele e eu começo a falar e esse lugar, e ele falou isso mesmo. Ele me mostra um artigo e que eles começaram a fazer esse traçado do caminho preso ao Cabo Torian. E, e aí é todo um estudo, tá, gente? Aí isso eu não tenho nem como explicar. Né? Existe um centro disso, que é no Parque do Rio Lobos, que não tem nada a ver com o Caminho de Santiago, que está mais embaixo, mas é um vórtice que está ali conectado diretamente com esses lugares. Inclusive, quem não conhece a igreja de São Bartolomeu, que fica no Parque do Rio Lobos, é um cânion, é como se fosse um vórtice de energia que vai e faz isso aqui, e abraça e faz um triângulo do caminho de Santiago, tá? Então, assim, tem muita gente lá mesmo, os espanhóis, que sabem disso, tá? Estudiosos, tem arqueólogos, tem pessoas que já estão, né, historiadores, enfim, é uma história que é muito, 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 muito antes da gente, dessa que a gente conhece. Que eles até, alguns deles, vou te dizer, até debocham dessa história do caminho de Santiago, sabe? Que a igreja pegou, né? Me fala uma coisa, o que que é um lugar de poder? Assim, qual é a definição para isso? Então, um lugar de poder é aquele lugar onde existe, você sabe, assim, vamos pensar as linhas-leis, né? Linhas-leis do planeta, o que que é isso? São correntes energéticas que existem no centro da Terra, que estão conectadas com o magnetismo da Terra, com as usinas cristalinas da Terra, e tem a ver com a ressonância Schumann, que é a frequência do centro da Terra, né? Tem toda uma Uhum. pulsação. Então, assim, não vou explicar muito sobre isso, né? Que tem a ver também com a energia cósmica, né? O quanto que a gente recebe de energia cósmica. Então, um lugar de poder, ele é um lugar na Terra onde existem esses vórtices,
de energia Tá. que se encontra com essas redes magnéticas, e redes não só magnéticas, mas cristalinas, das linhas Leis, das linhas Hatmas, das linhas draconianas. Tem muita gente que fala, né, da, 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 da cauda do dragão, em outras tradições religiosas, ocultas, fechadas, fala muito dessas linhas dos dragões. O que é isso? Não tem nada a ver com dragão. É a forma que essa energia ela corre na Terra, tá? Então, que é um movimento Tá. assim, então como se fosse. E aí, esses lugares, eles têm tanta força que vem do centro da Terra. E a energia que vem do centro da Terra é uma energia telúrica, né? Que vem da força magmática, que passa pelo. É um vórtice, como se fosse um furacão. Vamos pensar nisso. E energia cósmica da mesma forma, porque nós temos também na nossa atmosfera, na biosfera, uma energia que ela vem captada por essa energia do centro da Terra. Como elas se encontram, tá? Então existe um magnetismo entre elas. Então, Tá. esses lugares, eles são os lugares de poder. Bem, todas as montanhas têm essa força. Todas as montanhas, né? Elas têm. Por isso as pirâmides. As pirâmides, elas fazem isso. A função Por das isso que a pirâmides, civilização antiga cultuavam as montanhas também, as várias montanhas, civilizações antigas. sempre, sempre, né? As civilizações pagãs. Ixi, deu uma falhadinha. Agora sim. É porque fica entrando. Então, assim, e por É, isso as pirâmides também, né? Tem toda uma questão de buscar, sim. as pirâmides são Que tem construídas em justo um pedra. formato da montanha. Mas não é só isso, eles são construídas, as pirâmides, nesses lugares, nesses vórtices do centro da Terra. Eles têm Ah, conhecimento. Então, assim, os domes que são encontrados, né, em vários lugares, aquelas pedras, né? O que são aquelas pedras que são encontradas nos lugares arqueológicos? a montanhazinha de pedras. Não, às vezes são aqueles Stonehenge, por exemplo, né? São domes, Ah, né? tá, tá, Então, tá. aquilo são Sim, lugares que marcam esses centros de poder da Terra, né? Esses centros de poder, lugares de poder entendi. que tem. E o que acontece com esses lugares? É onde você, como é essa rota energética do caminho de Santiago, são lugares onde você se conecta com a sua divindade. Essa energia cósmica, a energia telúrica, então assim, é como se juntasse céu e terra e vem misturando, se mistura com essa energia, abre, acelera, ativa os seus elétrons, o seu DNA, e ali é um lugar, se torna um lugar de contemplação e de expansão. Então, por isso, toda vez que você vai num lugar de poder, você volta com uma expansão de consciência. Tá? E antigamente, gente, a gente sabe que nós tivemos todo um domínio, né? Para a luz caiu, a consciência baixou, toda uma coisa que aconteceu no nosso processo das civilizações humanas, bárbaras e tudo mais. Então, esses lugares eram muito importantes, porque existia uma ignorância da própria divindade, do seu poder pessoal, né? Foi abafado, foi quando entra a Matrix, né? Quando entra toda esse véu, né? Depois da nossa, a gente veio para cá com muita luz e entrou. Então, esses lugares, eles eram muito importantes, mas só para os iniciados, né? Os sacerdotes, essas pessoas sabiam. Por isso que eles iam para as montanhas meditar, por isso que eles iam para se isolar, porque eles queriam respostas e eram esses centros energéticos, lugares de poder, que possibilitava isso. Até porque tem o equilíbrio dos elementos, dos 4 elementos, terra, água, fogo, né? Quando a gente se Uhum. equilibra com os elementos que são os elementos da nossa essência, a gente se centra, a gente abre a consciência. Então eles iam para esses lugares que tinham esse equilíbrio também. O silêncio, que tem a ver com tudo isso, e essa energia cósmica com a energia telúrica. E aí, assim, não é só a questão espiritual, é isso que eu gostaria que vocês desmistificassem.
é o encontro com a Sim, sua essência divina. é essência, é. Tirar Porque a Deus gente é energia, né? pra A cá, gente tem essa. sua energia. É a sua energia, é a sua verdade, é a sua informação para dentro. Por isso que vinha, esses lugares possibilitavam. Além do mais, como eram lugares que vinham já marcados por civilizações antigas muito sábias, esses lugares, da mesma forma que se manipula um lugar ruim para se tornar um lugar de controle, também eles potencializavam a energia dessa expansão de consciência nesse lugar de poder. Eles viravam templos. Por isso os templos da deusa, das deusas. Né? Nós éramos politeístas. E as deusas, na Sim. época, gente, tem uma questão aqui importante. Lembrando, tá, que eu sou uma estudiosa. Eu não sigo nenhuma doutrina. Só para ninguém ficar espantado com o que eu vou dizer. Mas tem estudos, quer dizer, eu não sigo nenhuma doutrina porque eu tenho essa paranormalidade, eu tive que aprender. Tudo que eu vi, eu tive que saber o que era. Né? Nada. Enfim. Tem estudos arqueológicos que afirmam que quando nós vivíamos na era matrifocal, que há 8.000 anos atrás, aonde tem registros no caminho, há 8.000 anos atrás, até mais, não existia nenhum tipo de arma. Não existia. As armas só começaram a aparecer dentro da arqueologia quando entrou a era patriarcal, quando saiu a era matrifocal. Quando deixamos de idolatrar a deusa, as deusas. Porque antes a era matrifocal era o quê? Era a busca da deusa, não era Deus. Então, quando entra a era patriarcal, entram as armas, que é 4.000 anos, parece. Eu não tenho bem certinho isso. Depois vocês podem buscar. Se Agora, eles deixassem as coisas na nossa mão, né, Nanda? Tava tudo certo. seria, né? Não, e gente, tem coisas assim que são maravilhosas que a gente não vê. Você sabe como que teve os assentamentos das civilizações? Porque éramos nômades. Sabe como eram esses assentamentos? Era a coisa mais linda. Não tinha uma representação divina, da divindade. Não existia. Não existia esculturas, não existia isso. Eles sabiam que existia a mãe, que criava tudo. Era a mãe, que criava tudo. A gente veio da mãe, da deusa mãe, da mamãe maior, a mãe terra, a mãe tudo, né? Então, o que que eles faziam? Eles buscavam uma representação que marcasse essa adoração à deusa, à mãe. E sabe qual era? Os seios da mãe, na hora que a criança nasce, na hora que dá vida. Então, quando a mãe dá a vida, tem a cabeça da criança que sai e a primeira coisa que ela vê são os seios da mãe. Então, os assentamentos que são feitos Que lindo. naquela época eram de lugares onde eles viam essas montanhas com essa representação. A montanha dos Que seios, onde tinha lindo. os seios da mãe, e Da ótica do bebê. Putz, da muito ótica do legal. bebê. Então, eles assentavam as suas aldeias aonde é como se a mãe dissesse, ó, aqui que você vai ficar. Eles tinham essa visão. E existem, assim, hoje cidades que... porque muitos já até destruíram as montanhas, né? Não precisavam ser montanhas grandes. Então, assim, existiam, por exemplo, inclusive Paris foi um assentamento assim, onde existia uma visão Olha, dessa representação do seio da mãe, o nascimento da criança. E muitas outras, muitas outras. Então, era a era matrifocal. Né? Depois é que começou a se esculpir. Por isso que essa mãe é gordinha. Né? A deusa, a representação da deusa é uma mãe barriguda, tem um cabeção, tem aquele seio grande. Porque era essa visão que eles tinham do seio, da barriga e do nascimento, que era aquilo tudo o redondo, né? nascimento. É. Então, Todo assim, sentido, que lindo. esses lugares de poder que eles marcavam eram lugares também que traziam essa representação.
Uhum. do nascimento. Que o nascimento significava a criação que nós somos, né? Então tinha toda uma questão ligada à sua divindade como ser que faz parte da criação, né? Criação de algo, uma divindade maior que estava representada na natureza. E esse caminho, gente, era todo marcado assim. Essa rota era marcada dessa forma. Então tivemos sim, teve momentos, né, de que Madalena, a própria Madalena, né, tem marcas do caminho com Madalena, e dos druidas, do caminho celta, né, e todos que falam que é caminho pagão. Infelizmente, e a gente vê que, lógico, existiu também, né, aquela lenda, né, aquela questão da bruxaria, aquela coisa forte que se usava, magia do caminho, né? Mas toda magia é retirada de uma. Toda magia ela vem de uma história anterior a ela, que era a nossa possibilidade de cura. Né? As nossas sábias, elas Sim. eram, na verdade, aquelas que teriam todo o conhecimento das ervas, né? Eram as curandeiras, né? E os homens também curandeiros. Então, assim, enfim, me pergunta o que é melhor, porque senão eu vou ficar. Você. A gente já tá aqui há quase uma hora, falta 5 minutos para fazer uma hora. Eu sabia que ia dar nisso, Nando. Nada do combinado foi falado. É. Mas é normal, não tem problema. Tava super gostoso. O que eu ia te falar mesmo? Que eu já vi você falando em alguns momentos que na verdade, com essa questão muito forte do catolicismo, acabou. Estou tentando lembrar o que você falou exatamente. Ele acabou inibindo, não é Inibir. inibindo o conhecimento, mas ele acabou aniquilando alguns conhecimentos por causa dessa ignorância de achar que as coisas eram bruxarias, e aí muito conhecimento foi perdido, e a nossa intuição foi perdida, a nossa criatividade, essa coisa toda, porque tudo era pecado, era bruxaria, era proibido, você ia para fogueira. É, Então esse conhecimento acabou que se perdeu, né? se perdeu, mas está dentro da gente, né? E esse é o resgate que a gente Mas tá, precisa fazer, né? Resgatar isso. Primeiro é começar novamente a imaginar. Porque as pessoas falam para mim assim, como é que você vê? Eu queria tanto ver, né? Ter a clarividência, né? Falei, primeiro você tem que aceitar que você pode imaginar. Porque a imaginação, a área do cérebro que imagina é a mesma área da clarividência. Então, assim, no momento que você começa a imaginar, você se dá ao direito de ver esses mundos multidimensionais, tá? Então, a gente foi proibido de imaginar, na verdade. Né? A gente não podia imaginar. é. Então, assim, virou um controle muito grande da natureza humana. Isso faz parte da natureza humana. Tudo isso sentir a energia, olhar os lugares, perceber os lugares de poder que os nossos antepassados sabiam, o que está acontecendo, né? Olhar para as estrelas e saber exatamente como que funciona todo o universo, só olhando para as constelações, com os ventos, com a maré, né? Com as nuvens. Isso tudo, gente, é uma coisa. Ah, isso é uma loucura? Isso não é loucura. Loucura é o que a gente vive hoje. Isso não é loucura, isso é Loucura não se natureza conectar com isso, né? humana. Gente, é a nossa É. natureza, exatamente. Loucura é a gente viver em prédios, né? Isso é loucura, a gente andar em carro, porque a natureza humana, nós somos animais e nós fazemos parte da natureza. Então estamos muito desconectados porque a gente perdeu a nossa maior capacidade de se conectar com a Terra, de se conectar com o cosmos, se conectar com as forças da natureza. E isso, gente, é a coisa deveria ser o normal e não o anormal, É. né? Por que que quando a gente vai para o caminho, agora é um outro caminho, né? Quando a gente caminha lá, ou em outro, vai para o caminho do sol, por exemplo, quando você vai caminhar na natureza, vai no caminho Santiago, ninguém quer caminhar na cidade, não é? A gente quer no caminho, começa na cidade,
Nossa, o pé É, dói, porque tá é, no asfalto. Ai, é horrível, barulho de carro. porque o barulho, Todo mundo ninguém quer quer. caminhar na floresta, quer caminhar na natureza, quer... não é por quê? E por que que isso? Ah, eu me encontro. Porque ali é um lugar que te permite se conectar com a sua essência. Ponto. Não é porque é o caminho, é o permite você se conectar com a natureza. Agora, lógico, como eu te falei, tem rota, a rota foi completamente desviada. Quando a gente encontra lugares que você está caminhando e está dentro dessa rota magnética, aí é muito mais fácil. A gente potencializa essa plenitude de estar com a natureza, de estar numa rota magnética que tem uma força cósmica, uma força da Terra, tem uma espiritualidade ainda ali propiciando quando a gente se conecta com os antigos, o caminho antigo, o caminho da rota iniciática, e não o caminho da dor. E aí a gente Uhum. encontra, tem um encontro, tem uma plenitude, tem algo acontece. E aí muda a gente no nosso DNA, muda nas nossas É. células, e aí tem a transformação. Mas hoje, você falou, Denise, é muito difícil as pessoas caminharem no caminho com essa, com esse entendimento. Muito difícil. A pessoa vai porque quer, está preocupando com o tal do coberto, está preocupado com o que vai comer, mesmo que não seja o caminho da rota iniciática, tá? Não importa. Aí já é uma questão muito pessoal. Ah, se a pessoa vai só para se conectar com ela, para caminhar, que já é muito bom, para se conectar com a natureza e deixar estar fora do tempo, fazer um caminho, procurando se conectar com ela mesma, por dentro da natureza, com o cosmos e tudo mais, vai acontecer. Vai acontecer. Sim, Mas com o quanto, certeza. né? Mesmo que ela não tenha conhecimento, não tenha essa identificação com o que eu estou falando, mas assim, eu recebo pessoas perguntando muito, nossa, mas Ela esse será lugar impactada. É. vai ser impactado. Agora, tem É. lugares que são pesados, tem lugares que são melhores, mas depende do lugar, né? E como que a pessoa estar ali. Que você pode passar como se estivesse de olho, ouvidos fechados, e passar, simplesmente. E só se preocupar com o albergue, se preocupar em chegar, se preocupar com a comida, se preocupar, você não vai sentir nada. É igual estar na natureza e estar com o celular, tá com, sabe, não tá olhando, sentindo o vento, sabe? Enfim, é igual isso, cheio de sapato, né? Então, assim, É. a Ô, Nan- outra fala. Oi. é, bom, eu queria falar um pouco do seu curso, que você está lançando um curso muito legal, mas Obrigada. eu queria, antes disso, te falar que tem um monte de gente elogiando, falando que é a melhor live. Ai, obrigada. Melhor É, live, ó, o Mate Peron, melhor live até hoje. Gratidão, Nanda. Peregrino de Compostela tá falando, já deu de patriarcado, bora evoluir, também acho. que lindo. A Musa falou gratidão, quantas informações preciosas. Vejo o restante mais tarde. A todos um beijo especial, Nanda e Denise. Aí tem uma pergunta aqui para você. A Carla Caetano está perguntando, Nanda, você conhece Alto do Paraíso, em Goiás? É a sua cara. Pois é, eu tenho Você muitas conhece? amigas lá, muitas amigas, muito, inclusive uma peregrina nossa, Gisneide, né? Tá aí, que viveu muito tempo, Sim, Eurência, eu já já fiz tá... uma live com Ah, ela é ela. maravilhosa, ela mora lá, né? Já me É, contou. Eu tenho muitos amigos, eu tenho várias amigas lá. E eu tô com uma passagem para ir para lá já há um tempo, não consegui ir, mas eu vou, nunca fui, né? Mas eu vou, assim. é. E tem uma coisa que eu quero falar, tá, gente? Então, eu tô com um projeto com a Cássio, que desde há 2 anos atrás, né, que já estava pronto, que é levar pessoas para o caminho místico. O que que é isso? Ah, é verdade. Caminho místico, né? Que a gente já estava com um grupo para ir, já estava tudo certo, e aí Tem um aconteceu a site do Caminho tem, Místico. caminhomístico.com. Não sei se é É, .com.br. Então, quem quiser saber eu acho que mais, é por ponto quê? .com. A gente está formando grupos novamente para o ano que vem,
der certo, para viver essa experiência do caminho místico, né, com essa visão que é pontos do caminho de Santiago, não só aonde a gente vai se conectar com esses lugares de poder, né? Isso aí, por isso Estou que eu aqui digo, não é procurando. o caminho de Santiago, mas são experiências dentro do caminho do Santiago, e eu vou contar para cada lugar que nós vamos, a gente vai se conectar e a gente conta essa história paralela, né? E vocês podem perceber, inclusive, eu sei que vocês vão sentir, perceber. Então, é um processo lindo, maravilhoso, onde a gente medita, onde a gente planta cristais e faz mandalas e canta, e, enfim, tem todo um processo terapêutico também, né? Dentro do caminho de Santiago. Então é muito interessante porque mesmo pessoas que estão É, muitas vezes no caminho têm uma percepção muito diferente. Muitos de Acácio vive no caminho os de Ieta, sites, estão há 26 anos sim. lá, e tiveram uma experiência completamente diferente quando fizemos a Viatã juntos. Né? Eu estou olhando aqui, o site é Caminho Místico Luz. Tudo Isso, junto, caminho caminho místico místico luz luz. ponto com. Porque já existe um caminho místico, que é do Mauro, né? Também. Então É. é por isso. Então é caminho Então aqui místico tem luz. todas as informações desse roteiro que a Nanda está falando. É. Nanda, e fala pra gente como é que é o seu curso, o que a gente Então, o vai ver curso nele. Método Nanda da Paz, né, que está aí na plataforma, que eu estou assim, é a primeira vez que eu faço online, que era um curso que eu sempre dava presencial, que é o desenvolvimento psíquico, né? A gente acessar as glândulas mestres, porque eu digo que não existe paranormalidade, tudo é normal. São capacidades humanas que podem ser trabalhadas. Tem gente que nasce com isso espontâneo e tem gente que treina. Então, eu tenho um treinamento, né, para você desenvolver essas capacidades. E depois, né, além disso, acessar registros acásticos, ser ativador planetário, então, ferramentas práticas de visualização, de meditação e outras práticas para ativação planetária, e Que é lidar muito com os legal. cristais, e conhecer um pouco sobre essa linguagem. E eu digo que é para a gente encontrar o nosso novo humano, né? Que agora a gente está no meio dessa loucura da transição planetária, que é normal que isso acontecesse, para a gente adentrar num mundo melhor. A gente precisa se tornar novos humanos e ativar nossa capacidade plena, as capacidades que nós temos que foram abafadas, né? Como você disse. Então, o treinamento, né? Que é um curso de mais de 100 horas, e a plataforma, a pessoa tem 18 meses de curso pela plataforma, gravado, mas tem encontros comigo online pelo Zoom. E a gente faz muitos treinamentos e tudo mais. Eu tô amando fazer online, porque eu nunca fiz, botei em plataforma, sabe? Sempre foi presencial, e assim, O encontra gente alcance é de toda muito parte do maior, né? mundo, é muito legal. É, E a ideia é é, que em algum é. momento a gente possa, né, estar junto para ter esses encontros em lugares de poder, inclusive no caminho, né? Eu quero muito que meus alunos possam ir para o Legal. caminho místico comigo, para a gente, né, perceber essas coisas. E é isso. E a minha próximo projeto para o outro ano, Não, além mas do espera um caminho pouquinho, místico, peraí, dá uma pausa. tá, O vamos lá. site do seu curso é nandadapaz.com, certo? Nanda da, Método Nanda da É, Paz. Método Nanda da Paz. Porque o Nanda da Paz é meu site pessoal. mas O aí dentro do curso seu é site tem o método, né? método Nanda da Paz.com. Isso. .com.br, Mas se entrar, eu estou vendo aqui, se entrar no métodonandadapaz.com.br. nandadapaz.com, acessa o curso, o O seu curso curso. também. No O link Instagram é. também, na bio tem também, na minha bio, no meu Instagram, Nanda underline da underline paz, tem na bio também pro site. O E o YouTube Volpato também, quem Juraci está quiser me falando, seguir eu lá no YouTube. quero. Vambora! 2012. Bora, gente. YouTube também, gente, tem um monte de vídeo lá, que eu falo um monte de coisa, tem meu Instagram também. E deixa eu ver se tem, eu anotei, tá? Tô com colinha. Denise, pode me É. perguntar. Não, na verdade, eu acho que já está na hora da gente encerrar, porque senão Sim.
Não, A só vou gente fica a noite a inteira. noite inteira, só vou falar uma coisa. Eu tenho um projeto, né, que eu vou para Caminho de Santiago de bike. Além do De caminho bike? místico, eu quero ir de bike. É. Então, assim, eu Que legal. estimulo as pessoas a irem de bike, né, que é menos tempo. A Cássia faz os aluguéis da Aí, hoje eu acho bicicleta. que umas 3 pessoas, coincidentemente, me perguntaram sobre bike. Eu indiquei tudo para cá. Acho que umas três ou quatro hoje, assim, um monte, de uma Sim, vez então. só. A Bike Line dá todo esse suporte, né, de aluguel de bicicleta, de apoio. Quem também tiver hospitaleiro, quiser ser hospitaleiro, tem treinamento também para Cássia, que é muito. Gente, ser hospitaleiro, quem não foi, experimenta, porque é muito, muito legal. É um outro caminho muito bom você receber os peregrinos. E aí eu tô, né, eu tô aqui também, né, falando do projeto do Acácio, que é meu, né, tudo que a gente está fazendo junto, Caminho Místico, a Bike Line, estou aqui sustento a Bike Line, né, do aluguel e tudo mais. Uhum. Sustento assim, vou lá com as pessoas, o pessoal da bike, levo o panfleto, faço isso, faço aquilo. Então a gente trabalha junto, né, dou esse suporte para ele. E a questão dos hospitaleiros também, todo o suporte que é feito aqui e E lá. quando que você pretende fazer o caminho de bike? Então, primeiro vai ter o caminho místico, né? Caminho Tá. místico que não é de bike e, aliás, o caminho místico ele é de carro, porque a gente faz uma rota muito grande fora do caminho até e não dá, porque senão a gente não tem como ficar. A Viatal foram 2 meses e meio, né? Então a gente vai fazer em 15 dias. É importante de E carro. porque você tem algumas práticas durante o caminho, né? Exatamente. Tem Aí você práticas precisa de durante. tempo. A gente precisa de tempo. Então, é um caminho que não é caminho caminhando, por isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. A gente só pede para não levar criança, né? Porque não dá, porque é intenso. É, não para quieto. E aí a gente faz de carro. E a bike, eu pretendo primeiro ir para o Caminho do Sol para treinar. De bike, para poder ir para o Caminho de Santiago de bike. Né? Então, Boa. tô pensando assim, tô vendo para ir para o Caminho do Sol, vou ver com calma para que eu possa ir, fazer só 4 dias, né? Se eu não me engano, 5 de bike, para já me adaptar à É, é. bicicleta, para ir no meu ritmo, para depois ir para o Caminho de Santiago com bike. Eu espero conseguir, mas é um projeto para o ano que Vai vem. conseguir, é. Eu espero, assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu desse ano, eu queria ir Claro nesse que ano vai. para o Caminho do Sol, para já ir me preparando, porque Isso. o Caminho Místico é mais no primeiro semestre, e bike eu estou querendo no Caminho de Santiago mais para o segundo Mas pro final do semestre. ano. É. Legal, legal. Não, daí eu só tenho que te agradecer. O pessoal tá aqui fazendo um monte de Pode? elogio, todo mundo gostou, e eu Que bom. também. Eu ficaria falando a noite inteira sobre vários assuntos, enfim. Mas tem que terminar, Tem que infelizmente. E eu terminar. queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que abriu a mente e vai abrir a mente de muitas pessoas ainda que vão assistir essa live gravada. E eu te agradeço do fundo do meu coração, sou sua fã e estou toda impossivelmente derretida de orgulho aqui. Obrigada, meu amor. Gratidão para você pelo convite. Adorei. Eu adoro falar dessas coisas, você sabe. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Qualquer coisa, estou por aqui também. E qualquer hora eu volto para contar a história dos Templários, né? Então eu fiquei aqui me contorcendo, mas você vai ter que voltar mesmo para contar essa história dos Eu volto Templários. para contar a história dos Templários. Não é agora. É bom que já dá esse gostinho para as pessoas. Nossa, essa história é muito boa. Mas fica para a próxima. Se não deu tempo é porque não era para ser Não era agora. para ser agora. Exatamente. Então, Denise, meu amor, gratidão imensa, tá? Foi muito bom estar aqui. Qualquer hora, se você Foi quiser, uma eu estou à delícia o nosso disposição. papo. Então, quem quiser ver, saber mais sobre a Nanda, ela tem o site, anandadapaz.com, e o Instagram dela é Ananda underline de. Não, Ananda underline. Tá? Nanda underline da Da underline Underline paz. Paz. Isso. Tem o De qualquer YouTube, forma, ela tá marcada aqui no vídeo. sim. E quem quiser saber um pouco dessa história da Viatal também, tem YouTube na Viatal e tem Instagram da Viatal. Viatal.
da tal de São Francisco e a tal também. Isso Tá, gente? mesmo. E caminho Muito místico, obrigada, né? Que também é querida. tanta coisa. Isso, e tem isso, caminhomísticoluz.com. Ponto com. Tchau, querida. Muito obrigada. E um Tchau, meu beijo para todo amor. mundo. Até Tchau, a semana que gente. vem, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Adorei, amei. Nós que amamos. Tchau. Tchau.